Há um momento que quase ninguém percebe. É sutil, silencioso, profundo. É o instante antes da escolha, antes da resposta, antes do primeiro passo. Esse momento não faz barulho, mas contém uma força invisível que decide tudo. Carl Jung dizia que a alma fala baixo e que o inconsciente se manifesta nos espaços entre os pensamentos. É por isso que, às vezes, as maiores decisões da sua vida acontecem sem que ninguém veja. Elas nascem no silêncio, no exato ponto onde o medo se encontra com a coragem, onde o velho ameaça te puxar de volta e o novo ainda parece escuro demais para confiar. Mas é aí que tudo começa. Não quando o mundo muda, mas quando você respira e diz algo novo a si mesmo. Porque palavras não são apenas sons, são sementes, são direções, são comandos invisíveis que a psique obedece. Por isso, quando você diz, hoje, eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos, não está apenas falando, está invocando, está reprogramando o campo ao seu redor, está escolhendo um estado de ser e não mais um padrão de reação. E isso é sagrado, porque a maior parte da dor que você sente hoje não vem da realidade, vem da repetição automática de histórias internas que você nunca parou para revisar. Histórias de culpa, de medo, de pressa, de abandono. Carl Jung dizia que a maior prisão psíquica é viver com a alma exausta, porque nunca teve tempo de falar. E você sabe o que isso significa. Significa que talvez sua vida esteja andando, mas sua essência está parada lá atrás, esperando você parar também e ouvir. É por isso que este vídeo não é um vídeo qualquer. É um ritual, um convite para voltar. Voltar para o começo, voltar para o corpo, voltar para sua voz interior, respirar com consciência e finalmente dizer, hoje eu escolho outro caminho. Não um caminho sem dor, mas um caminho com leveza, mesmo entre os espinhos. Porque não é o espinho que machuca, é o jeito como você pisa, é a rigidez do passo, é o medo de se entregar. Quando você relaxa, até a dor se torna mensageira, até o silêncio vira resposta, e a vida, que antes parecia peso, começa a se abrir como flor que desabrocha em meio ao caos. Mas para isso, você precisa parar, agora, fechar os olhos, inspirar devagar e sentir o próprio coração batendo como quem diz, eu ainda estou aqui. Carl Jung diria que esse gesto é mais transformador do que 1000 decisões forçadas, porque ele não vem da mente que quer controlar, vem da alma que está voltando. E quando a alma volta, o caminho aparece. Mesmo que ainda haja espinhos, mesmo que ainda haja dúvidas, você não precisa ter certeza de tudo, só precisa estar inteiro em cada passo. E esse passo começa assim, em silêncio, com respiração e com uma frase que muda tudo. Hoje, eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos. Você vive dentro de um corpo que sente tudo, mesmo quando você não está prestando atenção. O corpo é o primeiro a saber que algo está errado, o primeiro a se contrair, o primeiro a ficar em alerta, mas também é o primeiro a suspirar quando você respira com verdade. O primeiro a confiar quando você diz que agora vai ser diferente. Carl Jung dizia que o corpo é o inconsciente visível. É a parte da alma que já está manifestada. É o lugar onde suas emoções moram, antes mesmo de virarem palavras. E por isso ele precisa ser escutado, com tempo, com afeto, com atenção. Você pode achar que sua mente comanda tudo, mas ela só começa a relaxar quando o corpo sente segurança. E segurança hoje não vem de promessas, vem de presença, do jeito como você se toca, do jeito como você respira, do jeito como você se acolhe, sem crítica, sem pressa. Por isso, antes de começar qualquer coisa nova, coloque a mão no peito, feche os olhos e diga com suavidade, eu estou aqui. Você vai perceber que algo muda, mesmo sem saber explicar. Como se o seu corpo estivesse esperando esse gesto há anos, porque estava mesmo. Estava esperando você voltar. Voltar para a pele, para o ritmo, para o agora. É nesse estado que a frase ganha força. Hoje eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos. Ela não é um mantra decorado, é um compromisso sutil com o seu próprio corpo, com seu jeito de existir.
É uma forma de dizer, não importa o que venha lá fora, eu vou cuidar de como eu ando por dentro. E isso é um começo real, porque o mundo pode continuar com seus espinhos, mas se o seu passo muda, tudo muda com ele. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação não vem quando você força o mundo a te tratar melhor, mas quando você aprende a se tratar de outro jeito, mesmo diante do mesmo mundo. E o primeiro lugar onde esse tratamento começa é o corpo, a sua casa, a sua âncora, o seu oráculo silencioso. Respire com ele, ouça com ele, cure através dele e verá que o começo que você tanto esperava já começou agora. Você já percebeu como às vezes o que mais precisamos não é de resposta, mas de escuta? Não é de alguém falando, mas de um espaço onde possamos simplesmente existir. Esse espaço começa dentro. Começa quando você decide parar de se apressar por dentro, quando decide escutar o som que só o silêncio revela. Carl Jung dizia que o inconsciente não se comunica com palavras comuns. Ele fala com símbolos, com sonhos, com sensações e com aquele tipo de silêncio que assusta no começo, mas liberta depois. É por isso que muitas pessoas têm medo do silêncio, porque ele expõe tudo o que estava abafado. Ele revela tudo o que você vinha empurrando com barulho. Mas se você tiver coragem de ficar, ele começa a te ensinar. Ensinar que você não é o que pensa, nem o que sente de forma passageira. Você é o que permanece em pé, mesmo quando tudo desaba por dentro. E para encontrar essa parte firme em você, você precisa silenciar. Não como quem foge, mas como quem retorna. Porque só no silêncio você escuta o que a alma está dizendo. E a alma fala devagar. Ela sussurra o que te nutre, o que te faz bem, o que te fortalece. E também te mostra o que precisa ser encerrado, o que já não serve, o que não combina mais com quem você está se tornando. Por isso o silêncio é um ritual, um território de iniciação, um ventre simbólico onde algo novo pode nascer. Mas para isso, você precisa parar, respirar, ficar. Carl Jung dizia que toda transformação profunda começa com recolhimento. Antes do novo nascer, a alma precisa ficar só com ela mesma, e é nesse espaço que a frase ganha mais força ainda. Hoje, eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos, porque agora você não está mais dizendo isso para o mundo ouvir. Você está dizendo para si, em silêncio, com escuta. E isso faz toda a diferença. Você não está gritando para convencer, está sussurrando para integrar. Você não está pedindo que a vida melhore. Está dizendo, eu posso caminhar com mais presença, mesmo que a vida continue a mesma. E isso muda tudo. Porque quando você muda a qualidade da sua escuta interior, muda também o tipo de caminho que a vida começa a te mostrar. Você começa a enxergar outras portas, outras possibilidades, outros significados. Tudo isso já estava ali, mas o barulho não deixava você ver. Agora deixa, porque agora você parou para ouvir. A maioria das pessoas pensa que ser forte é resistir. Mas Jung nos ensinou outra coisa, que a verdadeira força aparece quando você não precisa mais resistir, quando pode se permitir sentir sem se afogar, cair sem se perder, abrir sem se romper, porque resistir, às vezes, é só medo disfarçado, medo de se quebrar, de se expor, de não aguentar. Mas a alma não quer que você aguente, ela quer que você atravesse, com verdade, com presença, com leveza. É por isso que tanta gente se sente cansada o tempo todo, porque vive lutando contra a vida em vez de caminhar com ela. E é aqui que a frase encontra seu verdadeiro sentido. Hoje, eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos. Ela não diz que os espinhos vão sumir. Ela não promete uma estrada sem dor. Ela apenas te devolve o controle sobre o seu passo, sobre a sua entrega, sobre a maneira como você atravessa o que precisa ser atravessado. Carl Jung dizia que resistir ao que é a origem de muito sofrimento psíquico. Quando você nega o que sente, você não se protege, você se corta por dentro. Mas quando você aceita, com suavidade, com consciência, com compaixão, a dor muda de forma. Ela deixa de ser punição e vira purificação. Ela deixa de ser inimiga
e vira professora, porque o sofrimento, quando atravessado com escuta, revela qual parte sua ainda está ferida, qual parte foi esquecida e qual parte agora está pronta para voltar. Você não precisa mais fugir disso, nem se culpar por sentir. A vida não exige perfeição, ela pede inteireza. E ninguém é inteiro sem passar pelas próprias sombras. Por isso, hoje, você não precisa se forçar a estar bem. Só precisa parar de lutar com o que já é. Coloque a mão sobre o peito, sinta o próprio ritmo e diga devagar: hoje eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos. E veja que ao falar isso com presença, algo dentro de você se entrega. E nessa entrega, você encontra exatamente aquilo que passou tanto tempo buscando fora: paz. Paz não porque tudo se resolveu, mas porque você deixou de resistir. E isso, Sam, é o começo da leveza real. Você já reparou no que repete todos os dias? Nos pensamentos que voltam, nas frases que diz quase sem perceber? Tudo isso está moldando o seu mundo, mesmo que você não veja. Carl Jung dizia que o inconsciente escuta o que você repete e obedece. A mente racional pode até esquecer, mas a psique profunda grava tudo que é ritualizado, tudo que é dito com emoção, tudo que é sentido com intenção. Por isso, repetir a frase: hoje eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos, não é um gesto vazio, é um código simbólico, é um sussurro ao inconsciente dizendo: não vou mais andar como antes. E, com o tempo, isso muda tudo. Você começa a reagir de outro jeito, a perceber o que antes passava despercebido, a escolher com mais clareza, a sentir com mais espaço. Porque a frase não atua só na superfície. Ela entra pelas camadas mais sutis da psique e começa a reescrever o modo como você se move pelo mundo. É como se ela dissesse a cada parte ferida: eu vejo você, e mesmo assim, eu sigo. Essa repetição simbólica tem um poder real, não como mágica, mas como reprogramação. Carl Jung dizia que somos atravessados por imagens vivas, e a palavra, quando impregnada de sentido, é uma dessas imagens. Por isso, escolher o que dizer ao acordar é escolher com qual energia você vai caminhar o dia inteiro. Você pode continuar dizendo as mesmas frases de ontem, ou pode, com um simples gesto, plantar um novo começo. Não para forçar um otimismo artificial, mas para ancorar uma presença real. Uma presença que diz: eu não controlo tudo, mas posso escolher como vou pisar nesse caminho. E é isso que a frase traz. Ela não nega os espinhos, mas tira deles o poder de te paralisar. Ela te devolve ao agora, com leveza, com fé, com firmeza. E quando você repete essa frase com intenção, algo se alinha. Não fora, mas dentro. E isso, Sam, faz o mundo ao redor responder de outro jeito também. Porque quando a sua vibração muda, o universo escuta diferente. E tudo começa de novo. Nem tudo que importa pode ser visto, e nem tudo que é visível carrega verdade. Muita coisa que você sente hoje, a leveza, a dor, a dúvida ou o alívio, nasceu em lugares que os olhos não alcançam. Carl Jung dizia que o símbolo é a linguagem da alma, e que o mundo visível é apenas a superfície de algo muito mais profundo. Quando você respira com intenção, quando diz uma frase com verdade, quando escolhe repetir algo que te conecta com o que é essencial, você está movendo forças invisíveis, e elas, com o tempo, começam a moldar o visível. Você percebe isso nos detalhes, na maneira como você passa a reagir, no modo como você se escuta, na forma como a vida parece deixar de pesar, mesmo quando nada externo mudou. É porque o invisível começou a trabalhar, e ele responde à simbologia, não à força bruta. Você não muda sua vida com esforço cego. Você muda com consciência leve, com gestos que parecem pequenos, mas que são carregados de intenção, como respirar, como tocar o próprio peito, como dizer: hoje eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos. É essa soma sutil que constrói o que chamamos de realinhamento. Não algo mágico, mas algo profundamente orgânico, porque quando você muda a forma como se coloca no mundo, o mundo muda a forma como te acolhe. Carl Jung dizia que aquilo que está inconsciente
comanda a sua vida até o momento em que você o torna consciente. E tornar consciente não é um ato barulhento, é um ritual silencioso. É um acordo feito no fundo do seu ser. Eu escolho caminhar com leveza. Eu escolho ver sentido mesmo entre espinhos. Eu escolho parar de lutar contra tudo e começar a fluir com aquilo que é. Quando isso vira prática, não há dor que não revele sabedoria. Não há silêncio que não carregue respostas. E não há começo que não seja, na verdade, um retorno àquilo que sempre esteve dentro de você. Preso, esquecido, silenciado, mas agora liberto. Tem um tipo de renascimento que não começa com grandes decisões. Começa com um gesto calmo, com um suspiro, com uma permissão silenciosa. Sim, eu estou aqui e escolho começar de novo. Carl Jung dizia que todo renascimento é precedido por uma entrega e que antes da luz há o mergulho. Mas esse mergulho não precisa ser desesperado. Ele pode ser sereno, pode ser suave, pode ser leve. Você não precisa se afundar para recomeçar. Só precisa parar de fugir do agora, porque o agora é o único lugar onde algo novo pode nascer. E toda vez que você se alinha com o presente, você cria um espaço simbólico, um portal invisível. É ali, nesse silêncio de aceitação, que você diz: hoje eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos. E o mundo responde, não com aplausos, mas com um leve deslocamento, uma vibração nova, uma percepção que se abre. Você começa a enxergar o que estava sempre ali, mas que só podia ser visto depois da decisão interna. Carl Jung dizia que o inconsciente espera por esse sim, não um sim falso, fingido, apressado, mas um sim real, dito com o corpo inteiro, com o coração atento, com o passo humilde de quem sabe que está apenas começando. Porque é isso que somos: começos ambulantes, sementes em processo de florescer, vontade de ser, mesmo quando não sabemos ainda como. E a frase não é um mantra místico, é um símbolo de presença. Ela diz: mesmo com medo eu caminho, mesmo sem controle eu escolho leveza, mesmo com espinhos eu sigo. Esse é o novo passo, não um salto, não um rompimento, apenas um passo, simples, inteiro, consciente. E isso basta, porque quando a alma se move, a realidade se reorganiza. E o que parecia caos vira campo fértil, o que parecia fim vira recomeço. E o que antes te prendia, agora te ensina. Esse é o portal. Ele não se abre com força, se abre com rendição. E ele começa quando você respira e diz: hoje eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos. Você não precisa ter todas as respostas, nem saber exatamente para onde está indo, nem ter resolvido tudo o que sente. Você só precisa estar inteiro no agora, respirar e começar com leveza. Carl Jung dizia que a jornada da alma não é feita de grandes planos, mas de pequenos rituais diários, escolhas sutis que com o tempo curam. E é isso que você fez aqui. Criou um ritual de silêncio, de presença, de recomeço. Não importa onde você esteve, nem o que aconteceu, nem quantas vezes você caiu. O que importa é o que você escolhe agora. E agora, você pode respirar mais fundo, colocar a mão no peito e dizer: hoje eu caminho com leveza, mesmo entre os espinhos. Essa frase, dita com verdade, tem o poder de limpar o ar ao seu redor, de reposicionar seus pés, de lembrar à sua alma que ela não está só. Ela não promete que tudo será fácil, mas promete que você pode caminhar de outro jeito, com mais silêncio, com mais pausa, com mais compaixão. E se você chegou até aqui é porque sua alma está pronta, pronta para voltar ao próprio centro, pronta para se mover com mais suavidade, pronta para lembrar que recomeçar não é fraqueza, é sabedoria. Então, guarde essa frase, repita quando precisar, escreva, sinta, respire com ela. E se ela tocou seu coração hoje, deixe nos comentários: eu escolho caminhar com leveza. Assim a gente se reconhece, se fortalece e continua junto nessa jornada de silêncio e luz. Se quiser receber mais conteúdos assim, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui cada vídeo é um convite para você voltar para si, com beleza,
com coragem e com verdade. Até a próxima travessia.